E hoje nós temos o capítulo 2 da segunda parte, manifestações físicas. Vamos estudar sobre as mesas girantes. Então, é um assunto só, são 4 itens, os 60 ou 64, mas o conteúdo ele não é muito grande. Então, acho que é o exemplo do que nós fizemos na semana passada. Vamos ler todos. Vamos pegar um item para cada um aqui, ó. Vamos começar pelo Gustavo, mesmo a leitura do item 60, depois passar para outro 61, para outro 62, vamos dividindo aí, e pegar os comentários no final, que daí fica mais fácil, eu acho. Vamos prestar atenção daí para nós fazer nossos questionamentos, nossas explicações depois. Pode ser, Gustavo? Claro, só estou abrindo aqui no celular rapidinho. Vou começar a leitura então. Das manifestações físicas das mesas girantes. Das manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. São espontâneas, isto é, a vontade de quem quer que seja. Provocadas. Primeiramente, só o efeito mais... Um pouquinho, é só para mim ou para os outros também está dando uma cortadinha? Eu ia fazer a mesma pergunta, que para mim está cortando. Para mim também. Ele corta mais ou menos a metade do que ele fala. Então, se algum outro colega quiser fazer a leitura, eu estou ouvindo bem. Não sei. Silene, pode fazer? Das manifestações físicas das mesas girantes. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos destas últimas. O efeito mais simples é um dos primeiros que foram observados. Consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências. A designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos. Quando dizemos que este efeito foi um dos que primeiro se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais. Necessariamente se produziram em todas as épocas. Tertuliano trata, em termos explícitos, das mesas girantes e falantes. Durante algum tempo, Sem microfone, seu Marino. Só para localizar a Jaqueline, que está chegando agora, primeiro, bom dia. Ali no item 60, a Silene vai começar a ler o 4º parágrafo agora, das manifestações físicas mesas girantes, tá? Aí paramos na página 100, Jaque. Aí a página é conforme o livro. O dela acho que é o mesmo, o meu, igual o meu. Tá, aí na página 100, ali naquele item, durante algum tempo, esse fenômeno, não sei se tu se achou aí.
Durante algum tempo, esse fenômeno entreve a curiosidade dos salões. Depois aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, porquanto apenas o consideravam como simples distração. Duas causas contribuíram para que pusessem da parte as mesas girantes, pelo que toca a gente frívola. A causa foi a moda, que não lhe permite conservar por 2 invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no entanto, consentiu que em 3 ou 4 predominasse o de que tratamos, coisa que a tal gente deve ter parecido prodigiosa quanto às pessoas criteriosas e observadoras. O que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as consequências a que o fenômeno dava lugar, bem mais importante em seus resultados. Deixaram o alfabeto pela ciência, tal o segredo desse aparente abandono com que tanta bulha fazem os motejadores. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita e, por essa razão, algumas explicações lhe devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem ficará facilitado e, uma vez afirmado, a teoria nos fornecerá a chave para a decifração dos efeitos mais complexos. Acho que agora o próximo Aí é o próximo que vai. Pode continuar a leitura para nós, Silvia. Item 61. Para que o fenômeno se produza, faz-se mistério a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão que se designam pelo nome de médiuns. O número dos cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se acha. Sob esse aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire de saltos ou gire com violência. Até aqui eu continuo. Tá aí, vamos fazer um item para cada um, independente do tamanho. Então, vamos ver. Celoni, pode ler o 62 para nós? Sim. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica, só a experiência pode fazer conhecer. Quando, em uma reunião, se quer ensaiar, é preciso muito simplesmente sentar-se ao redor de uma mesa, pousar as mãos estendidas em cima, sem pressão nem contenção muscular. No princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno, se havia indicado várias precauções. Depois, reconhecidas como absolutamente inúteis, tal é, por exemplo, a alternância dos sexos, tal é ainda o contato dos dedos mínimos das diferentes pessoas, de maneira a formar uma cadeia não interrompida. Esta última precaução havia
parecido necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência demonstrou sua inutilidade. A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto, e, sobretudo, a paciência, seu efeito se faz esperar. Pode ocorrer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força medianímica dos coparticipantes. O item 63. O microfone está fechado. Tá. Não. Estão ouvindo? Jaqueline, o item 63, por favor. Tá bem. Acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. No caso contrário, uma pessoa só até uma criança pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Estando as coisas neste pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como que um frêmito, que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa que esta continua a mover-se em todos os sentidos sem contato. Outras vezes, ela se agita e se ergue, ora num pé, ora no outro, e, em seguida, retoma suavemente a sua posição natural. Outras, entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. Outras, afinal, mas para isso necessário se faz considerável força mediúnica, se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa, de modo a ser possível passar-se-lhe por baixo. Depois desce lentamente, baloiçando-se como o faria uma folha de papel, ou, se não, cai violentamente e se quebra, o que prova de modo patente que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. Bom. Vamos experimentar, Aline. Vamos ver se vai agora a leitura aí. Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Dentro um pouco voltaremos a essa questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta mesma vibração muito apreciável por meio dos dedos e que se distingue perfeitamente aplicando-se-lhes o ouvido. Isso. Bom, então agora nós temos matéria bastante para a gente comentar, discutir, e entre elas nós entender a importância que teve este momento de que o livro se refere aqui, que começaram as mesas girantes lá, que foi, como disse ali de início, foi uma brincadeira, depois
não durou 2 invernos a brincadeira para os que se divertiam, mas alguém continuou porque viu algo que não era brincadeira. Então, podemos dizer que por aqui foi a nascente do Espiritismo. Então, cada um poderia nos dizer assim, dentro de toda essa leitura, um ou mais ponto que lhe chamou a atenção nesse conteúdo? Me chamou a atenção ali a descrição de como ocorria a velocidade, quando ela se girava e as pessoas tinham que se afastar um pouco, porque a gente estuda sempre, mas agora estudando com mais calma, prestando mais atenção, daí a gente vê que é bem descrito esse fenômeno que chama muita atenção, né? Daí a gente fica imaginando naquela época o quanto era um pouco assustador também, né? E daí as pessoas queriam ver, era realmente uma apresentação, uma coisa diferente, assim, que chamava atenção. E essa descrição aqui está muito bem clara para nós entendermos, né? Fala, Lucas. O que me chamou muita atenção na leitura é as várias etapas que Kardec foi eliminando de possibilidades. Primeiro, da separação dos casais, né, de homem e mulher, do posicionamento, de se tocarem os dedos mínimos. Então, imagina a preocupação que Kardec teve para poder sistematizar as várias variáveis que ele foi eliminando, que ele foi fazendo testes, que ele foi fazendo observações, que ele foi analisando. Então, assim, isso é um relato bastante interessante da preocupação de Kardec e o método que ele foi adotando, né? De poder verificar todas as variáveis possíveis, todas as interferências possíveis, todas as questões que ele poderia afirmar ou negar o efeito, né? Então, esse relato é bastante interessante porque é praticamente um diário do Kardec explicando: olha, a gente observou que não é o tempo, não é o horário, não é o número de pessoas, às vezes, não é o tamanho da mesa, não é o... Então, são várias anotações, vários exemplos de demonstração que não influenciam no efeito. O efeito acontecia, às vezes, de maneiras adversas, e ele estava tentando achar explicações, né? Não é a roupa que as pessoas estão usando, não é... Então, são vários pontos chaves que, inicialmente, as pessoas criam, admitiam que aquilo era o motivo do efeito, né? E aí Kardec foi tentando, né, encontrar o que era útil e o que era, né, fator placebo, misticismo, assim. Então, é um relato bastante interessante que nos dá a visão de Kardec da preocupação de compreender a fundo toda essa atividade que estava acontecendo, né? E nos demonstra a preocupação de Kardec para trazer uma coisa que desse conhecimento real, assim, discernindo o que é misticismo, o que é ignorância e o que é ciência. Bem interessante esse relato, dessa parte. Imagina quanto ritual não foi experimentado na época. Se a gente vê que hoje, com todo o conhecimento, todas as divulgações, que hoje não tem espírita ou não espírita, que não tenha ouvido, que já não tenha uma certa ideia. Ainda o que a gente vê de mistificações hoje, agora, naquela época ali que foi aquele estrondo que faziam nos salões, em tudo que é lugar, com todo tipo de pessoa, com toda a base de conhecimento e crendice. Então, imagina quanta coisa não foi... passou pela cabeça das pessoas experimentado na época. Chegou tudo na mão de Kardec, como o Lucas disse, ele deve ter um trabalho para ter compilado tudo ali, separado as categorias e chegar à conclusão o que dá certo, o que não dá, o que realmente funciona e o que é apenas uma ilusão, né? É bem importante esse ponto. Jaque, alguma colocação? Eu já tinha ouvido falar sobre isso, nunca tinha lido assim como aqui, mas a parte que eu li ali eu fiquei impressionada, que as mesas subiam, né, quase até o teto. Imagina, não sei, se eu estivesse num salão desse, eu não ia sair correndo, né?
era impossível, o que eu quero dizer com esse meu relato, que era impossível se manter indiferente a uma coisa assim, né? E talvez isso que tenha chamado a atenção, né, para as pessoas estudarem Allan Kardec, no caso, né, porque pela descrição aqui foi uma coisa bem impressionante. Mas impressionante, mas pelo que você vê, as pessoas não tinham muita ideia do que era. Era uma diversão. Não, eu subia. Então, hoje se faz isso, mas assim, não, aqui é o espírito do morto já, metade já não ficaria de cara. Então, mas na época, para a maioria, nem passava. Como diz ali, outros achavam que era uma corrente de energia das pessoas, que no início ligavam os dedos mínimos no outro em volta da mesa para fazer uma corrente, porque achavam que era tipo uma corrente elétrica da energia deles, então não tinha muito essa noção. E isso, até hoje, às vezes, como digamos, falando em questão mediúnica, já num trabalho mediúnico, porque a corrente não sei o que. Até que ponto a pessoa tem o entendimento do que é essa corrente, como é que funciona? Então, é uma questão que na época foi levantado aqui, e tudo e que leva a pensar, e até hoje pode ser útil a esses esclarecimentos, né? E também a dúvida, assim, quanto ao tempo, eu tinha essa dúvida, porque quando a gente era criança, a gente ouvia falar que nas reuniões mediúnicas, quando estava chovendo, tinha muita trovada, assim, não faziam. Aqui está explicando, né, que não interfere em nada. Então, era um equívoco faltava estudar a mediunidade do Livro dos Médiuns, né, sobre essas questões. E agora a gente sabe que não interfere em nada mesmo. Ou quem sabe o que interfere é o ânimo das pessoas, conforme começa a se preocupar o médico começa a se preocupar com os trovões, se vai dar a goteira, se a porta ficou bem fechada, não sei o que, e daí não acontece. O que pode ter essa interferência, mas nesse sentido, não que seja o tempo em si que possa acontecer, né? Gustavo, Aline, pode ir? Para mim, me chamou a atenção a parte científica mesmo, como o Lucas comentou, que ele usou, né? Ele sendo, o Allan Kardec, sendo um professor, pensou, não, peraí, vamos estudar e vamos ver como isso acontece. Me chamou a atenção porque na minha própria área, na minha própria profissão, hoje, para te comprovar que uma coisa não funciona, tu tem que estudar e ir atrás, na verdade, né? E aí ele veio com todo um método científico de estudo para para começar o entendimento de como aquilo funcionava. E interessante também, agora enquanto o pessoal comentava, eu estava refletindo de como a espiritualidade trabalha também. Porque se fosse um Gustavo da vida ali vendo, ele impressionava, isso aqui, que legal, a mesa sobe e desce. Aí vai na pessoa certa, né, que pensa, não, peraí, mas o que está acontecendo aqui? Isso aqui é truque de mágica? O que é? Sabe? Então, vai justamente a espiritualidade levar a pessoa certa, que tem que levar lá para estudar e a coisa começar a acontecer, digamos assim, né? Semana passada, por coincidência, eu estava passando os canais e estava passando o filme do Kardec, né? E de todos esses filmes espíritas é o que menos me chamou a atenção. Mas aí, quando vocês começaram a ler, na hora, eu lembrei que quando eu mudei o canal, era justamente aquela cena que eles estão num teatro, né? E tá acontecendo isso das mesas. E eu lembro que eu assisti o filme e pensei, que viagem, nem deve ter sido assim nada. Deve ter sido uma coisa meio que eles, né, às vezes fazem aumentam a coisa, mas daí eu pensei, realmente, foi assim mesmo. Eu que não entendia. E basta que quando o Kardec ele foi convidado, porque já fazia muito, ele várias vezes se negou até a participar, porque ele era muito ocupado e não ia participar de brincadeiras, mas daí quando disseram que as mesas davam respostas e coisas, daí que levou a ele, bom, a mesa não tem cérebro, como é que ela vai dar resposta? Alguma coisa tem de errada. E essa curiosidade que levou ele a ir assistir, que acontecia como
em vários locais era a febre, como disse ali, era o que eu fazia, o pessoal trabalhava de dia e se divertia à noite com isso. Então, e já o nome foi dado mesas girantes, por quê? Porque normalmente era o que mais acontecia era o sentido de rotação das mesas, daí então, como começaram a chamar de mesas girantes. Tá, vamos ver quem alguém não falou ainda. O que me chamou a atenção é que a gente não deve levar a mediunidade na brincadeira. E é um assunto sério, né? Que a gente tem que estudar, tem que analisar, até para evitar também as mistificações. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente sabe que tem que aprender ainda, né? Não é só nesta encarnação, vai ter que ter várias encarnações para poder entender bem também sobre a mediunidade. Wilson? Pois é, o nosso tema de hoje é das manifestações físicas, primeiro título, e das mesas girantes. E daí ele começa dizendo a respeito dessas manifestações físicas, que são coisas sensíveis. Sensíveis como? Sensíveis aos sentidos físicos, aos sentidos de uma pessoa encarnada normal. Porque nós estamos falando aqui em mediunidade, e há médios que são sensíveis a fenômenos que não são esses físicos. Então, esses físicos são esses que todo mundo pode perceber, independentemente do desenvolvimento mais ou menos acentuado da sua faculdade mediúnica. Uma mesa que se move, qualquer pessoa que tiver visão pode ver. E quem puder botar a mão sobre ela vai ver que ela está em movimento, mesmo que não veja. Então ele fala destes fenômenos específicos, e daí ele fala assim, umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja, outras podem ser provocadas. E daí ele fala, primeiramente só falaremos destas últimas, das espontâneas, que são as mesas chamadas girantes. O Marino já falou, mais gente falou aí, que isso no começo era atração, era um espetáculo. As pessoas nem sabiam com o que estavam lidando. E para que o espetáculo se produzisse, certamente precisavam de médiums presentes. Não se sabia qual dos presentes é que eram os médiuns. E tanto era um espetáculo que era cobrado o ingresso. As pessoas pagavam para assistir. E nessa leitura nós vemos que Kardec observa que esses espetáculos não duram mais do que um inverno. E este, em especial, durou 3 ou 4, o que já é de causar espanto. Eu fiquei pensando, como é que pode durar 3 ou 4? Porque hoje em dia, então, hoje é mais volátil ainda qualquer tipo de distração. Uma pessoa faz um sucesso, de repente desaparece, surge outro para substituir, assim vai. Um fenômeno chama atenção, daqui a pouco outro chama atenção. E as pessoas vão saltando de curiosidade em curiosidade, de fenômeno em fenômeno, e pouca importância damos àqueles que nós presenciamos ou soubemos deles. Mas deste aqui chamou a atenção em especial, porque pessoas da ciência, e próximas a Hippolyte Lyon, Denisard de Rivail, não existia a figura de Allan Kardec ainda conhecida, que era um pedagogo vinculado à academia, um expoente, inclusive na literatura da França, e que desenvolveu vários métodos que até hoje são utilizados na educação, e que inclusive ensinava, e era respeitado, e procuraram-lhe pelo seu conhecimento, pela importância que ele tinha no meio acadêmico para que ele se inteirasse destes assuntos. No começo ele disse que aquilo, até que provasse o contrário, para ele era uma história para fazer dormir, e não se interessou. Aí mais tarde vieram procurá-lo dizendo que as mesas estavam dando respostas inteligentes. E aí ele ficou curioso, como assim uma mesa dá resposta inteligente? Uma mesa não tem nervos, não tem cérebro, como é que ela pode? Daí ele foi verificar. E daí tem esse relato, acho que foi a Aline que falou, né? De que aparece nesse filme do Allan Kardec, em que ele foi verificar. Primeiro ele viu que tinha umas pessoas que faziam truques mesmo com as mesas. E se nós formos olhar as pesquisas, se formos encontrar no Wikipédia, por exemplo, existem vários relatos de pesquisas
que desmentem as mesas, porque fizeram um determinado número de experiências e aí criaram as teorias, desmentem entre aspas, né? Mais absurdas do que a própria realidade dos fatos. Basta pesquisar, né? E, inclusive, fizeram umas experiências que acredito até que tenham sido feitas, que colocavam um papel embaixo das mãos dos médiuns, ou das pessoas que estavam com as mãos sobre a mesa, porque não se sabia quais eram os médiuns, e se percebia que os papéis se movimentavam antes das mesas se movimentarem. Daí eles acreditavam que havia uma indução psíquica, que todos faziam o mesmo movimento. Mas, no entanto, as mesas também se levantavam. Aí tem outras teorias de que eles botavam os ganchos por baixo da mão, assim, quando apoiavam na mesa, aquele gancho pegava por baixo e levantava. Mas aí tem também os relatos das mesas que subiam até o teto sem que ninguém tocasse. Até Kardec menciona na leitura que uma vez iniciado o movimento, podia tirar as mãos da mesa e o movimento continuava. E eu tenho aqui, eu fiz uma pesquisa antes, de algumas imagens. Vamos ver quando for inventada a pesquisa. Eu acho que é essa aqui. Eu vou compartilhar com vocês, para que vocês possam ver aqui, ó. Eu olhei essa foto e digo, mas tem foto? Porque a gente não encontra foto de Allan Kardec. Eu digo, será que não é uma foto fake? Parece mais do começo do século XX, né? Porque as mesas foram no final do século XIX. Aí eu fui fazer uma pesquisa, quando é que foram inventadas as fotos? 1826 é que começou o fenômeno não, a ciência da fotografia. E então, essa foto, então, acredita que seja real. E essa mesa aqui, ninguém está tocando nela. As pessoas estão ali, inclusive, uma senhora tocando a mão do homem, do jeito impressionados, 2 casais com as mãos dadas, e esse homem, inclusive, dando a mão para um outro companheiro do lado. E aqui tem a evolução depois. Como foi lido ali, depois se descobriu que era muito lento, porque as mesas, elas respondiam conforme um código combinado. Ou seja, uma pessoa ia dizendo A, B, C, D, quando chegava na letra, a mesa dava uma pancada e alguém anotava. E era muito demorado. Aí faziam uma palavra, depois uma frase, depois textos. E aí se descobriu que, pelos próprios espíritos, não foram as pessoas que inventaram, os espíritos sugeriram que fosse procurar um lápis e adaptasse a ponta de uma mesinha. E aí foi desenvolvendo e colocar essa aqui com rodinhas, que permite que haja mais mobilidade. Claro que aí haveria mais possibilidade de fraude, mas teria que ter uma combinação muito grande, porque mais de uma pessoa toca na mesa e vão escrever uma frase. Experimente fazer isso. Por mais exercício que a pessoa faça, é praticamente impossível. Não vou dizer que seja impossível, mas praticamente é. E aí teria que combinar antes. Vamos escrever tal palavra. Agora tu faz uma pergunta aleatória, que ninguém sabe que vai ser feita, de um assunto que geralmente as pessoas não conhecem, e a mesa responde. Tanto que no começo não se imaginava quais as causas do fenômeno. As próprias mesas disseram, porque Kardec dizia assim, como é que uma mesa que não tem cérebro pode responder? Mas não são as mesas que falam. São as almas daqueles que viveram na Terra, somos nós, os espíritos, mais ou menos nessas palavras. Então são revelações que não eram da consciência das pessoas. E depois nós vamos mais adiante aqui e vamos ver uma outra foto de uma mesa já mais alta. E Kardec relata nessa obra, que é o Livro dos Médiuns, que algumas chegavam a tocar ao teto. Desciam como uma pluma, ou então despencavam e quebravam. Então essas coisas assim põem por terra essa tese de que tudo se tratava de uma fraude e que os médiuns, mesmo quando não tinham intenção de fraudar, eram induzidos psiquicamente uns pela influência mental dos outros, que já seria um fenômeno também. E depois, mais adiante, coloca aqui: como quer que seja, as mesas girantes representarão para sempre o ponto de partida da doutrina espírita. E por essa razão, algumas explicações devemos. E daí começa, né? Diz que para acontecer, precisa a intervenção de um médium. Se não tiver nenhum médium,
não vai acontecer. O médium é de efeitos físicos. Porque o médium de efeito físico quem é? É aquele que tem elementos que podem ser manipulados pelos espíritos para produzir o fenômeno. E esse elemento, pelo que entendemos, é o ectoplasma, que inclusive serve para aparições ou materialização de espíritos de tal forma que podem ser tocados como se fosse uma pessoa encarnada e apresentam inclusive calor, textura e sensíveis à pressão. Existem vários relatos, existem vários registros, várias experiências nesse sentido. Claro, houve muitas fraudes, pessoas que viram nisso um meio de ganhar dinheiro, e quando não conseguiam o fenômeno, simulavam isso, houve um grande prejuízo. Mas o próprio Allan Kardec várias vezes cita nas obras espíritas, e ele menciona, porque há vinho falso, não quer dizer que todos os vinhos sejam falsos. Em tudo há falsificação. Até mesmo na ciência, há pessoas que inventam certas descobertas para ganharem certos prêmios e depois são descobertos em fraude, em todos os campos, no campo religioso, no campo da ciência, em qualquer área. Mas uma fraude não quer dizer que todos os casos sejam fraude. E algumas pessoas querem utilizar essas fraudes para dizer que tudo é fraude. Mas não é o fato. E também aí vai fazer uma experiência e não dá resultado, mas é que não tem um médium presente. E tem outra também. É preciso que o espírito, que é o causador principal do fenômeno, quanto inteligente, das manifestações físicas, queira. Porque ele não é um escravo da vontade dos encarnados. Se um espírito superior, por exemplo, que vai participar, percebe que há utilidade, ele consente na participação. Se ele percebe que é uma futilidade e que é apenas para distração ou até mesmo para tentar denegrir o movimento espírita, ele não participa. A gente conhece a história de Chico Xavier, que foi convidado para fazer um experimento, e daí ele estava a caminho da estação ferroviária, segundo ele mesmo diz, e aparece o espírito Emmanuel para ele: onde vai, Chico? Ah, mas eu vou lá no encontro tal, para tal experiência. Mas eu não vou, disse Emmanuel. Aí o que adiantava o Chico Xavier lá? Ele é um dos médiums mais completos dos últimos tempos, já desencarnado, e que deixou um legado espetacular com mais de 430 obras psicografadas, que é o principal trabalho dele, e que traz várias informações que nós podemos estudar uma vida inteira. Não, é bem provável que não tenhamos competência para entender tudo que essas obras trazem. É preciso várias encarnações para estudar. Mas então ele não foi, ele desistiu, porque ele percebeu que sozinho não faria nada. É preciso a presença de um médium e precisa a presença de um espírito que atue através do médium, ou de mais de um espírito. Aqui nenhum indício há no 62 pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Ele está falando da faculdade mediúnica de efeitos físicos. Inclusive, a psicografia é uma faculdade mediúnica semelhante ou de efeitos físicos. E a pessoa não pode dizer: eu não sou médium de psicografia. Tem que fazer experiência. E Kardec orienta, nós vamos ver isso adiante. Se coloca o lápis na mão da pessoa e coloca em cima do papel e aguarda. Faz algumas experiências. Mais de uma, certamente. Raros serão aqueles, como Chico Xavier e Divaldo, que na primeira sessão mediúnica já saem psicografando. A maioria não, demora um certo tempo, tem alguns exercícios, primeiro sai alguns traços apenas para exercitar o movimento, como uma criança que está aprendendo a escrever. Não é que o médium vai aprender a escrever, é que precisa o exercício da sintonia mais próxima do perispírito do comunicante com o perispírito do médium para que aconteça o fenômeno da psicografia. Então, se quiser saber num grupo, tem que fazer essa experiência. Aí aparecerão os médios psicográficos ou não. Não aparecendo em algumas sessões, desista. Vamos fazer outros tipos de experiência. Atualmente, o movimento espírita está mais focado na psicofonia, que é a manifestação do espírito através da faculdade do médium de dar passagem a um espírito comunicante. A maioria é por indução ou aproximação, né? O espírito se manifesta. Alguns raros são inconscientes, esses são menos comuns,
Mas o mais comum é que o médium, inclusive, ele peneira o que o espírito vai falar. E é o recomendado. Porque a pessoa geralmente aprende, mas tem o animismo. O que é o animismo? O animismo é colocar na manifestação aquilo que é do médium, dizendo que é de um espírito. Mas na manifestação de um espírito sofredor, que é o que mais acontece, é preciso o médium estar consciente para que ele selecione as palavras que vão transmitir o pensamento do espírito comunicante. Que um espírito doente, perturbado ou perturbador, não está em perfeito equilíbrio para dizer de uma forma aceitável, ou pelo menos mais, vamos dizer assim, polida, o seu pensamento, o seu sentimento. Aí o médium tem que selecionar. Se deixar para o que ele sente, para o que ele pensa livremente, para que ele tome conta do aparelho, ele vai dizer impropérios e vai desequilibrar o ambiente. E a propósito, na nossa leitura, Kardec disse assim que não é o número de pessoas que influenciam. E que, pelo contrário, às vezes pessoas com animosidade em relação ao fenômeno podem prejudicar. Isso também serve para as sessões mediúnicas hoje organizadas. Então não se recomenda um grupo mediúnico muito grande. É preferível um grupo aí de 10 pessoas ou até menos, mas mais ou menos equilibrado no sentido de homogeneidade de ideais e de pensamento, em que não haja a presença da inveja, do antagonismo exacerbado, das discordâncias e das suspeitas, porque isso prejudica. Um médium pode estar dando passagem, o outro achando, ele está mistificando, que é pior do que animismo. Que a mistificação é a simulação. Então, tudo isso são alertas para que nós coloquemos em prática. Por enquanto, ele está tratando apenas aqui dos fenômenos físicos. E outra coisa que ela coloca, outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Ou seja, a mesa começa a produzir um ruído. Nós vimos antes nas hipóteses criadas do nervo estalante, seria muito, porque daí como é que vai produzir o ritmo de uma área no nervo estalante? É um fenômeno mais incrível do que o fato. Então são explicações que fogem à realidade. Pelo simples uso da razão, da lógica racional, uma pessoa que desarmada, sem preconceito, vem estudar as obras básicas, vai ver que tem toda a fundamentação e toda a explicação do fato, e que é um fato, não é uma teoria descabida, e que isso sempre aconteceu, porque ele começa dizendo, quando ele fala do fenômeno das mesas girantes, ele diz assim, como é que ele começa? Dá-se o nome de manifestações físicas às que se produzem por efeitos sensíveis, ou tais como ruídos, movimento e deslocação de corpos sólidos. O efeito simples é um dos primeiros que foram observados, consistindo no movimento circular impresso a uma mesa. E daí prossegue. Quando dizemos que esse efeito foi um dos que primeiros se observaram, queremos dizer nos últimos tempos, pois não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos. E se formos olhar a primeira revelação, que é o Antigo Testamento, está cheio de fenômenos de efeitos físicos que os profetas presenciavam e realizavam, de aparição de mãos, de movimento, de manifestação de espíritos, de consulta a médiuns. E isso era muito praticado no Egito. E os hebreus lá tiveram contato com isso e aprenderam essas práticas, mas começaram a explorar de forma incorreta, indevida, faziam a tal de necromancia, que é consulta a cadáveres, inclusive. Leiam lá sobre necromancia. E o objetivo não era elevado, não era o consolo dos sofredores, não era a orientação para como melhor se conduzir na vida, era apenas de maneira material, ou seja,
econômica, interesseira. As pessoas queriam cura, queriam saber como é que iam acontecer as guerras, orientação para combates, queriam saber como ganhar dinheiro e outros fins que a gente vê até hoje, pessoas fazendo trabalho para prejudicar alguém e por aí vai. E daí Moisés proibiu, mas o fato não deixou de existir, tanto que ele usava isso. Ele tinha um grupo de anciãos que ele criou, né, que faziam esse trabalho. Tem até um relato lá que vieram denunciar a ele que tinham 2 pessoas que faziam comunicação fora. E ele até disse que até seria preferível que mais gente fizesse. Porque no começo ele resolvia tudo sozinho. Ele era o único médium ali responsável por conduzir centenas de milhares de pessoas. E aí, orando, pediu a Deus e foi orientado que criasse esse grupo de anciãos que juntavam-se no templo, que era não sei como é que era feito, mas imagino que era de lona, porque eles eram nômades. E naquele lugar específico, ali consagrado, eles faziam esse trabalho de mediúnico para receber orientações de como conduzir o povo. Só ali era permitido, fora não, por causa dessas distorções, por causa dessas aberrações que é a exploração da mediunidade para questões materiais, interesseiras, e não para questões elevadas. E depois, com o passar do tempo, veio o movimento cristão, porque o cristianismo até então não existia. Foi as pessoas que se apossaram da filosofia cristã, e como é a filosofia do Cristo, nem existia o termo filosofia cristã. Lucas um dia perguntou aos irmãos lá da Casa do Caminho: quem somos nós? Os homens do caminho? Não somos os seguidores de Cristo? Aí surgiu a ideia do movimento cristão, do cristianismo. Mas depois, no 3º século em diante, se tornou a religião do Estado. Roma decretou isto, e começou o sincretismo e as deturpações. E um combate mais ferrenho, a proibição dos fenômenos de efeitos físicos ou mediúnicos e inteligentes também. E para que as pessoas não praticassem, começaram a atribuir isso a fenômenos satânicos. Não admitirem, muitos não admitem até hoje, que espíritos que conviveram conosco, quando encarnados, possam se comunicar, mas apenas o demônio. A Igreja Católica admite que as almas do purgatório possam provocar esse fenômeno, nós falamos isso no último encontro, mas não admite que todos possam, limitando assim, de uma forma descabida, a sabedoria de Deus. Deus permitiria então aos espíritos do purgatório, ou os demônios, a comunicação, e aos demais que podem ajudar, ou mesmo pedir socorro, se comunicarem? É claro que não. Então basta fazer o uso da razão e entender. E isso aqui, por que aconteceu? Em razão dessas proibições, ninguém mais falava nessas questões. Quando aparecia alguém com uma faculdade mediúnica, era tida por bruxa, geralmente as mulheres, e perseguidas, e condenadas, muitas vezes, à fogueira. Isso aconteceu, na Idade Média, aconteceu muito. Até mesmo Joana d'Arc foi condenada por heresia, e num processo nefasto lá, condenaram à morte na fogueira. E daí começaram a aparecer os fenômenos físicos para chamar a atenção. Primeiro, como eu disse, e isso está registrado na própria literatura espírita, foi uma diversão. Até que as pessoas de maior discernimento, como Hipólito Liard de Nizar Rivail, tomaram conhecimento, e esse, em especial, foi convidado a compilar um trabalho de tudo que já tinha de material. É um grande desafio na época. Imaginemos nós, uma pessoa que está trabalhando para poder se manter, dedicar um tempo para compilar uma obra dessa, com os recursos da época. Não tinha nem recurso, ele usava a mão, escrevia tudo manualmente, para depois ser publicado o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Hoje tem técnicas que superam de forma espantosa o que tinha na época. Na época não tinha. Então ele fez esse trabalho e veio ao conhecimento do mundo na França, em primeiro lugar. Começou a se espalhar pela Europa e chegou ao Brasil. Mas em razão desses próprios fenômenos de efeitos físicos,
depois da desencarnação de Allan Kardec, que ainda era um motivo de curiosidade, ainda continuam sendo, as pessoas deixaram de focar no principal, que é a filosofia espírita e as consequências morais. E continuaram publicando fotografias de efeitos físicos que vinham dos Estados Unidos. Pesquisem lá o processo dos espíritas ocorrido na França e vão ver que se descobriu que algumas fotos eram forjadas, não todas, mas como sempre se foca nas forjadas, não nas reais. E criou-se um processo que acabou prejudicando enormemente o movimento espírita na França. Tanto que depois as pessoas não se diziam mais espíritas, quando muito espiritualistas. E no Brasil, felizmente, frutificou essa filosofia, esse estudo mais aprofundado, e embora ele tenha quase que desaparecido na França, reviveu no Brasil e começa a crescer no mundo. Então vamos cuidar nós de estudarmos profundamente essas obras, só um pouquinho, e divulgarmos o conhecimento de acordo com o que está nas obras básicas, ajudando-nos nas obras suplementares. Sim? Não, eu só ia pedir para fazer uma conclusão rápida para ver se ficou alguma outra dúvida. Nós estamos uns 2 minutinhos para terminar e ver se alguém ainda não tem alguma coisa assim importante ali, só daí dá para concluir mais sintético. Está perguntando para mim? Eu já concluí, mas só reforçando, assim, tu tá sem microfone. Só reforçando. Microfone. Mas tá sem microfone. Então, só pedir assim, para encerrar, ainda deixar um tempinho para ver se alguém ainda sobre o assunto ali, que já tá, o tempo está esgotando aqui. Não, eu já concluí. Obrigado. Então tá, pessoal, vamos ver agora alguma observação, alguma dúvida, alguma conclusão do que foi estudado hoje. Só uma observação muito particular é que nessa atual situação do movimento espírita já não se é muito mais comum a prática das atividades físicas, né? A mediunidade física ela não tem mais um propósito tão definido como era na época. Visto que na época de Kardec era muito importante que as pessoas pudessem observar o efeito, fosse mais palpável, mais próximo da matéria. Hoje ela está mais envolta a questões morais e psíquicas do que de efeitos físicos. Por quê? Porque são outros tempos, né? Toda comprovação que era material, naquela época justificou-se e consolidou o conhecimento para que a gente pudesse ter uma obra dessas. Hoje, pouco se vê ou pouco se fala sobre mediunidade de efeitos físicos, visto que esse conhecimento já foi esgotado, pelo menos não se faz tão necessário quanto na época. A gente já entende, existe isso, a gente aceita, a gente já compreende, todos os assuntos já foram bem debatidos. Então, com esse dado um passo à frente, e aí não se faz mais tão necessário as atividades de mediunidade de efeito físico. Só esse gancho do assunto. É que as pessoas, tipo Santo Tomé, né, tem que botar a mão lá na chaga de Cristo para acreditar. Aí tinha que ver isso, né, para poder saber. E qual é a importância de a gente estudar hoje? Como o Lucas disse, hoje a evolução já veio outra, mas nós estamos aqui já há 1 hora aqui debruçados nesse estudo. Então, qual é a importância para nós hoje, que já a realidade do exercício da mediunidade é outra, mas qual é a importância do nosso estudo? O que vocês acham? É a maior compreensão dos fatos mediúnicos, né, para a gente conseguir entender, não ficar uma coisa assim que a gente não entende na hora de participarmos de uma reunião mediúnica, como é que se procede, como é que devemos se comportar e o que devemos nos preocupar. A gente entende todo o histórico que chegou até aqui e agora o que é mais importante para nós agirmos, qual atitude tomar na atualidade, né? Para mim é assim. Correto. Assim como a espiritualidade maior começou por aí para que houvesse a compreensão e a evolução, a nossa compreensão também começa com os fatos mais simples para depois adentrar nos mais complexos. Mas então,
Depois até vou colocar um resuminho ali no grupo ali, e assim o pessoal ali também, se ficou mais alguma coisa, alguma observação, pode colocar no grupo ali, devido ao nosso horário. Então vamos fazer o encerramento. Vamos pedir para alguém que queira fazer a prece de encerramento, pode se manifestar. Posso? Você me pediu, então vou obedecer, né? Certeza. Patrão. Certeza. Então, acompanhamos nós os outros. Então, que nesse momento possamos todos nós unidos em nossos lares, no pensamento do plano maior, amparado pela espiritualidade que sempre se faz presente nos estudos, agradecidos pelo conhecimento compartilhado, pelas experiências, pelos relatos, que possam engrandecer o nosso coração e nossa mente, para cada vez mais convictos da importância do trabalho mediúnico, no apoio e no auxílio daqueles que necessitam, possamos ser ferramentas úteis e colaboradores na seara do grande mestre. Pai amado, obrigado pela nossa existência, pela nossa encarnação que nos proporciona tanto conhecimento. Jesus amigo, obrigado pelo teu exemplo, pelo teu carinho conosco, a nossa humanidade. Que possamos ser colaboradores deste banquete, desta festa maravilhosa de luz, harmonia e paz. Que o amor frutifique no nosso povo, que possamos compartilhar desta semente de esperança com todos, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Domingo que vem. Outra coisa, não incluí domingo. aqui na prece final, aqui, até o Lucas chegou atrás, pedindo a pronta recuperação do pé do Wilson, que passou por um procedimento cirúrgico. Mas, com certeza, todos nós, nas nossas preces, vamos incluir ele para que esteja correndo em breve. Obrigado pela vibração. Olha, eu só tenho a agradecer. A terceira cirurgia que eu faço, e pelo menos nas duas últimas, né? Na primeira, eu compro remédio para dor. Comprei 2 tipos de remédio para dor. Um para dor normal e outro, no caso, de uma dor extrema. Não estou usando nenhum. É algo impressionante. Da minha cirurgia saiu só um pouquinho de sangue, bem pouquinho mesmo, que saiu no curativo, e não saiu mais. E daí a gente vê os relatos das pessoas que fazem os curativos, né? Quão trabalhosas são algumas recuperações. E a minha sempre tem sido bem favorável. Teve uma que, segundo nosso irmão João, ali da Vila Pipe, por intervenção da mãe, que até nem sabia que ela tinha pedido oração para ele, não. É Vila Ditz, a gente está me corrigindo. Qual é que eu falei? Pipe, eu troquei da Vila Ditz, no outro extremo da cidade. João Carlos. Daí ele disse depois que houve intervenção da equipe de Bezerra de Menezes. Só acredito que seja, porque eu fiz a cirurgia de próstata. Não senti nunca dor nenhuma, nem quando foi tirada a sonda. A enfermeira chegou e disse assim: cerra os dentes para tirar a sonda. Eu me preparei para uma dor horrível, não senti nada, foi um deslizar só do material. Aí eu perguntei para ela: tu disse isso para me assustar? Daí ela disse: não, tem gente que grita de dor, né? E eu achei engraçado. Daí eu comprei o remédio, trouxe para casa. Daí eu ia tomar, a Aline perguntou: mas tá sentindo dor? Não. Daí não tomei. A mesma coisa está acontecendo agora. As dores que eu ainda sinto são da neuropatia periférica, né? Não a dor da cirurgia normal. Então, eu só tenho a agradecer. Às vezes eu nem sei por que a gente tem essa assistência toda, mas só temos a agradecer, né? Deus é muito amoroso para com todos nós, né? Sempre dá o que a gente... a assistência que nós precisamos. E obrigado pela vibração de vocês também. De duas, uma, ou é crédito ou é misericórdia divina. Deus sempre nos faz pagar as dívidas no varejo, nunca no atacado, como nós as contraímos, né? Outra coisa, aproveitando o assunto, assim, ó, nos domingos, às 22 horas, 10 horas da noite, tem uns 10 irmãos da nossa casa que já fazem o Evangelho no Lar. A gente agora que está o Luiz e o Ayrton em recuperação, a gente então combinou de fazer, e aqueles que puderem, às 10 horas da noite do domingo,
fazer o evangelho lá, abrir o evangelho ali e tudo e direcionar, assim. E eu acho que até uma boa, que já tem um número grande, quem puder, e daí direcionar, fazer mais específico para irradiação para aqueles que estejam em recuperação, seja da casa, seja do nosso familiar, conhecido, enfim. Aqueles que puderem para nós fazer essa corrente de... Quantos minutos é esse evangelho? Tem uma duração ou cada um faz a sua duração? Cada um faz a sua duração. O início, que é às 22 horas, porque tem vários deles, já uma meia dúzia já era de tempo, já era o seu horário. Outros, como o Luiz, era às 21h30, ele passou para as 22, para daí todos começaram juntos. O nosso aqui em casa é às 13, a Cioli participa, se a Cioli e a Aline concordarem, podemos passar a fazer às 22. Eu acho melhor, vamos fazer às 22, que até a gente às vezes pode sair domingo, daí fica melhor. Então tá, combinado, 22 horas. Olha aí, então, e mesmo, como nós aqui em casa passamos a fazer o segundo, a gente fazia um semanal, continuamos no nosso horário de praxe, e passamos a fazer o outro do domingo também, que daí... A gente podia estender esse convite para todo o movimento espírita do Brasil e até do mundo. Daqueles que têm o mesmo dia no domingo. Vamos passo a passo, vamos ver. Aqui depois vamos aos poucos, vamos tentar. A gente pode compartilhar esse vídeo, eu estou gravando ainda, com a UME e com a Fergs, né? Para que eles estendam, pelo menos, no pessoal aqui ligado à Fergs, essa ideia de fazer nesse horário. Daí a gente faz um... Ali no Ceará, eles já têm esse costume de se reunirem nesse horário. Eles combinam até o texto do Evangelho, se não me engano, eles continuam assim. Legal. Uns que já... E é o mesmo horário, o mesmo dia, tudo. Todos os domingos às 22 horas era, pelo menos. Tem uma época das 20, que era para conserva. Então já iniciar, nós estamos aderindo. Isso aí é tudo... É como dizia meu avô, quanto mais foice, mais roçado. E a gente, sem saber, já está fazendo no mesmo horário do Ceará, né? Então tá, gente. Um bom final de semana para vocês. Um grande abraço. Até a próxima.